Fala pessoal, Luiz Nery aqui mais uma vez trazendo muito conteúdo para você. Vamos para o vídeo 2, falar sobre MACD e sobre a geometria do gráfico de MACD. Geometria no gráfico de MACD? Isso aí. Então você vai esperar um pouco, porque antes disso você vai curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que possa se interessar e se inscrever no canal para que você receba mais e mais vídeos produzidos com muito carinho para você. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, por que eu preferi dividir isso em dois vídeos? O vídeo anterior é um vídeo mais básico que vai te dar realmente uma base para conseguir operar tendências e, além de operar tendência, você também vai conseguir entender determinados momentos através daquela wedge que eu expliquei para vocês dentro do MACD, momentos possíveis de reversão. Mas além disso, o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui provavelmente não existe ainda passado por ninguém, não é algo estudado através de livro, não foi algo que eu vi em livros, foi algo que eu criei, uma estatística que eu criei, algo que eu uso da matemática, da geometria do mercado, baseado principalmente no teorema de Tales, em que ele fala que retas paralelas cortadas por uma transversal geram segmentos proporcionais. Então eu trouxe isso para o mercado, lá da época que eu era professor de matemática, 7ª série, usava muito isso em Olimpíadas de Matemática e eu percebi que o mercado também adotava essa ideia desse filósofo e matemático antigo, que viveu, se eu não me engano, antes de Cristo. Então, o que acontece? Vou mostrar para vocês hoje como essa geometria vai te auxiliar nos trades utilizando somente o MACD em um padrãozinho de entrada que pode ser pelo Renko, pode ser pelos 5 minutos, pode ser pelos 2 minutos ou por qualquer tempo gráfico que você queira usar. Eu vou ensinar para vocês primeiro a base disso e depois eu vou passar para vocês padrões de entrada utilizando esse detalhe aí. Vamos lá. Pessoal, primeiro aqui no gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos com o MACD eu já expliquei para vocês como eu utilizo. Para quem não assistiu, acesse o vídeo anterior de MACD para entender possíveis detalhes que não foram ditos aqui. Olha só, nesse ponto, nesse momento, você tem aqui o MACD na linha 0, e a linha 0 ela é uma resistência ou um suporte para o preço. Então, sempre que o mercado for brigar, sempre que o MACD for brigar na linha 0, ele vai ter uma resistência para cair. Então, o que acontece? Se próximo à linha 0 você encontra um padrão, por exemplo, de topo duplo, você vai procurar por uma venda, tá? Sabendo que o MACD vai enfrentar uma resistência e o preço também, porque o MACD é um reflexo do preço. Foi o que aconteceu aqui. Só que além disso, nós podemos criar um espelho. É como se fosse um espelho, é uma simetria que você utiliza de segmentos proporcionais. E no gráfico de 5 minutos, você pode utilizar aqui no 390. Você vai colocar uma outra resistência no 390, posição menos 390, e aí você vai colocar aqui o preço 390 no MACD, a posição, e ele já vai automaticamente para o 390. Você vai criar o outro em cima, aqui é o menos 390, você vai criar o simétrico dele, que é o 390 positivo. Da mesma forma, você vai vir aqui, posição, e vai colocar o número 390. E aí você vai ter a simetria dos dois. E aí o que você vai utilizar em cima disso? Quando o MACD brigar na região do menos 390, você vai procurar um fundo duplo ou algum sinal de compra. Nesse caso, rolou uma compra que você levaria aí, se você teve sangue no olho, você levaria 3.400 pontos para cima. Por quê? Porque isso seria um suporte para o gráfico. Da mesma forma, quando ele atinge próximo ao 390 positivo e dá algum sinal de venda, você pode pegar uma venda que nesse caso deu 1.700 pontos. Você vai procurar um padrão de venda sempre que ele se aproximar e tocar realmente, efetivamente, no 390 positivo ou negativo. Vejam que a linha 0 acontece da mesma forma. Só que como a linha 0
é algo que rola mais briga, diferente do topo lá em cima e do fundo cá embaixo, a linha 0 não é tão confiável assim. É melhor para usar em tendência e não em reversão. Vejam, 390 positivo, reverteu, topo duplo. Conseguiria uma operação vendendo no topo duplo. E aí o que é que você vai fazer? Você pode utilizar isso tanto nos 5 minutos quanto no Renko, como eu falei com vocês. Vejam, rompeu a linha do 390, deu padrão de venda, entra. Por quê? Porque essa é uma região sobrecomprada. Sempre que atingir o 390 negativo, é uma posição sobrevendida. As pessoas já devem ter vendido demais e você vai procurar um padrão de fundo duplo para comprar. E sempre você vai buscar operações dessa forma. Luiz, e se rompeu 390? Aí você vai fazer a proporção. Você vai buscar o 780, que é o dobro. Em alguns casos ele vai chegar lá, tá? E aí você vai utilizar da mesma forma ele. Ah, Luiz, e pode dar stop no 390? Claro, toda e qualquer operação tem o risco do stop. Só que a maior probabilidade é que isso não aconteça. Você vai ter a probabilidade e o risco-retorno ao teu favor, tá bom? Vamos para o Renko. No Renko, isso serve para qualquer ativo. E eu vou mostrar para vocês no Renko acontecendo, só que no Renko vai ser um pouco diferente. No Renko, você ao invés de utilizar o 390, você vai utilizar no 9R do índice o número, a resistência no 90 e no 180. São as duas linhas que você vai criar além da linha 0. Então, olha só, mais uma vez, menos 180, e aí você cria o menos 180 e cria também o menos 90, tá? Menos 90 vai estar aqui na mesma região. E como você vai trabalhar isso? Poxa, Luiz, ficou tanta linha assim, beleza, mas não precisa focar em todas as linhas. Vou dar um exemplo claro para você aqui. Nesse dia 23, o mercado rompeu a linha do 90, só que rompeu direto, não dava nem oportunidade de entrada. Em compensação, quando ele rompeu a linha do 180 aqui embaixo, desculpa por estar falando do 360, por causa do caso anterior, eu acabo repetindo. Mas enfim, no momento que ele rompe essa linha do 180 e ele monta algum padrão de fundo duplo, um fundo próximo do outro, você vai procurar por compras. E acaba acontecendo uma operação de 600 pontos aqui. E todas as vezes que ele atingir esses limites, como exemplo, se ele atingiu embaixo os 180, você vai procurar por regiões que ele vai enfrentar resistência. Seria essa região aqui, por exemplo. Vejam, topinho duplo, você vai vender. Ah, aqui em cima ainda acontece um outro padrão muito bom. Olha só, o mercado está subindo, fez um topo e fez um topo mais alto no gráfico. E no MACD ele fez um topinho mais baixo. Isso aqui nós chamamos de divergência. Enquanto o preço está subindo, fez um topo, caiu, topo mais alto, o MACD fez um topo mais baixo. Automaticamente isso é um padrão de venda. Quando você vende? Você vai vender em qualquer ponto que você tenha um sinal. E aí um sinal que eu posso falar para vocês para poder utilizar seria inserir indicador, média, e você vai colocar a média móvel de 9 períodos. Média móvel de 9 períodos exponencial. Rompimento dela gera entrada para você depois da divergência. Você entra com stop acima do topo e busca 2 para 1. Ou seja, se seu stop é de 230, seu alvo é de 460. Vou mostrar mais casos disso funcionando para vocês. Vejam, esse caso aqui. O mercado fez um fundo no gráfico, um fundo mais baixo. E no MACD, fundo mais alto. Rompeu a média de 9,
stop atrás, stop de 230, alvo de 460. E isso sempre que acontecer uma divergência. Olha, nesse caso não aconteceu divergência. Por quê? Topo, topo mais alto, topo, topo igual. A divergência tem que ser sempre assim, ó. MACD, vou desenhar aqui um esqueminha para vocês. Olha só, sempre vai ser assim. Preço faz topo e topo mais alto, enquanto MACD faz topo e topo mais baixo. Ou seja, está acontecendo uma divergência entre eles. Entre o preço e o MACD está rolando uma divergência, ok? E aí você vai procurar essa entrada. Nesse caso, não acontece. Pessoal, essa divergência ela pode ser utilizada sempre que você estiver procurando uma reversão de tendência. Junto com isso, você pode utilizar uma divergência acontecendo numa resistência criada da geometria. E olha quando isso acontece. Vejam, esse foi um caso em que aconteceu a divergência próximo à linha 90. E olha o que acontece logo depois com o preço. Desaba. Por quê? Porque aconteceu uma divergência numa região que já seria uma resistência lá do gráfico, ok? Olha só, um outro caso de divergência. Topo, topo. Topo maior no preço, topo mais baixo no MACD. Região de resistência, entrada, stop de 200 pontos, alvo de 600. E aí você pode se deliciar com tantas entradas. Esse padrão de entrada, esse setup criado para uma possível entrada para vocês, que é o setup de divergência, juntamente com essa resistência através da geometria, ele tem um índice de acerto, em média, de 64% a 70%, buscando um alvo aí de 1 a 2 vezes o tamanho do seu stop. Então, presta atenção, isso daí vai funcionar muito em dias que você tem lateralidades amplas e em dias que você tem lateralidades no geral. Se você começar a utilizar isso em lateralidade estreita demais, ou num dia de muita força, de rompimento muito forte, automaticamente esses índices de acerto vão cair e também o risco-retorno não vai ser tão grande assim. Então é ideal que você aprenda Price Action para ter basicamente uma chave suíça, não sei nem se chama assim. É aquela chave que abre qualquer porta. Então você vai ter, através do Price Action, a forma de medir o tipo do mercado, porque é loucura. É muita pretensão, é muita arrogância você pensar que um indicador e que um setup vai funcionar em qualquer fase do mercado. Isso não foi dito por mim, isso é dito por vários dos magos do mercado que realmente ganham dinheiro e que são muito famosos lá fora, pelos resultados que eles trazem nos seus fundos de investimento. Então eu falo para vocês o seguinte, pare de querer encontrar um santo graal que funcione para todo tipo de mercado e a todo momento. Simplesmente aprenda o Price Action para enxergar pontos bons de reversão, momentos que o gráfico está em lateralidade ampla, por exemplo, e utilize junto com isso esse MACD, essa forma de ver o mercado. Aprenda a base dele, se você não aprendeu, no vídeo 1, que vai estar na descrição desse vídeo, e incremente as operações com esse setup que eu mostrei para vocês de divergência. A divergência não serve somente no Renko, foi um exemplo utilizado para vocês. Você pode se deliciar utilizando em qualquer ativo e também em qualquer tempo gráfico. Se precisar de ajuda para encontrar os padrões do MACD para isso, comenta aqui no vídeo embaixo se você opera um outro ativo e quer saber mais sobre o MACD para esse ativo. Quem sabe eu não faço uma live falando sobre isso, a depender de quantas pessoas se interessaram. Então, curta o vídeo mais uma vez, não tem como curtir uma segunda, mas se você ainda não curtiu, curte, se inscreve no canal e vamos para o próximo vídeo, em breve. Valeu!